Olha só, já ocorreram 15.320 cobranças a condôminos inadimplentes em cartórios no Brasil ao longo de 2024. Esse número é um recorde. No intervalo de 5 anos, o crescimento desse tipo de cobrança foi de 200%. Para a gente se aprofundar nesse assunto, a gente recebe Mário de Carvalho Camargo, diretor do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, que foi a entidade responsável por levantar esses dados. Boa noite, Mário. Obrigado pela participação aqui no Jornal da Record News. Eu queria começar justamente tentando entender a que se deve esse aumento exponencial nessas cobranças. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Acreditamos que o crescimento dessa quantidade de títulos levados a protesto relativos às contribuições condominiais esteja ligado à popularização desse método de cobrança dos condomínios, ou seja, os condomínios, os síndicos, as administradoras perceberam que enviar o condomínio, a contribuição condominial para o cartório tinha uma eficácia maior e houve uma utilização maior dos cartórios de protesto para cobrar os condomínios dos condôminos inadimplentes. E digo isso porque, segundo alguns dados obtidos junto às administradoras de condomínio, não houve um aumento da inadimplência a justificar essa diferença. O que houve foi a utilização do cartório de protesto como um mecanismo para recuperar o crédito do condomínio de uma maneira mais célere, de uma maneira mais segura, de uma maneira mais efetiva. Agora, o que diz a lei sobre inadimplência em condomínios e quando um morador realmente já é considerado inadimplente? Todos nós temos obrigação de contribuir para o condomínio do qual nós fazemos parte, né? Somos condôminos, proprietários de alguma unidade, de algum condomínio, nós temos obrigação pela lei de contribuir e dentro daquele prazo. E todo mundo que já participou de alguma administração de condomínio, de algum conselho, ou até das reuniões de prestação de contas, sabem que os atrasos geram um prejuízo muito grande para o condomínio, que precisa buscar recursos para pagar funcionários, manutenção de elevador, manutenção das áreas comuns, telhado do condomínio e assim por diante. São despesas que têm ali o seu dia para vencer. E se não entrar o valor que o condomínio tem que pagar ali dentro daquele prazo, o condomínio tem que buscar fontes ou então entrar em multa, renegociar a dívida e aumentar a despesa. Então, como todas as outras dívidas que nós temos, no momento em que ela vence, no primeiro dia útil seguinte ao vencimento, nós já estamos inadimplentes. Então, nesse momento, o condomínio já pode cobrar. Se nesse momento o síndico, o administrador ou o condomínio enviar para o cartório de protesto, isso já vai poder ser cobrado por meio do cartório de protesto. Então, no primeiro dia útil, após o vencimento, já estamos inadimplentes. É lógico que existem algumas situações em condomínios em que há uma tolerância, há uma possibilidade de pagar com alguns poucos dias de atraso, porque existe um caixa, mas, pela regra da lei, no primeiro dia útil seguinte, já é possível fazer essa cobrança. E, Mário, quando pode chegar o risco de uma pessoa perder o imóvel? Existe um número de parcelas mínimas que pode, de fato, fazer com que esse imóvel vá a leilão ou seja tomado? Como é que funciona esse processo? Na verdade, essa questão ocorre não no cartório de protesto, mas na justiça. No momento em que a dívida se acumula e é cobrada por meio de uma execução do condomínio, então é levada a dívida de condomínio para uma execução judicial, então perante a justiça, uma das formas de obter o pagamento dessas contribuições condominiais é colocando a unidade autônoma ali do condomínio em leilão. E aí é levado em leilão na justiça, é feito o leilão, com o dinheiro arrecadado pelo leilão, são pagas as dívidas do condomínio e o restante é entregue sim ali ao condômino, se houver esse restante, né? Mas não tem um valor mínimo de parcelas. O que acontece é uma relação entre o valor devido e o valor do imóvel, né? Se a pessoa tem ali um valor considerável devido, vai ser necessário vender o imóvel, a não ser que ela tenha outros meios para pagar esse valor devido. Agora, antes que o caso chegue à justiça, o condômino ele tem condições, ou com o síndico, ou com a administradora do condomínio, de negociar um acordo de parcelamento, de novos prazos ou até de descontos? Sim, isso é perfeitamente possível. Afinal, nós dentro de um condomínio, nós fazemos parte dos dois polos, né? O credor, que é o condomínio, do qual nós fazemos parte, e o devedor, que são os condôminos que têm que pagar a contribuição. Então, imaginando que em uma situação eu não tive condições de pagar um condomínio,
um segundo condomínio, estou inadimplente com o meu condomínio, é uma ótima prática entrar em contato com o condomínio, verificar se existe alguma hipótese de parcelamento, alguma forma de viabilizar o pagamento dessa dívida para minimizar os prejuízos. A utilização das ferramentas de cobrança são quando não há essa intenção do condômino de pagar, então utilizam-se ferramentas de cobrança que têm maior efetividade, que gerem algum embaraço, como é o caso da utilização do protesto. Uma vez protestada, a pessoa tem dificuldades com crédito, tem dificuldades com cartão de crédito, tem dificuldades em fazer pagamentos a prazo, compras a prazo, então por isso que é utilizada essa ferramenta. Mas havendo a intenção de pagar, é sempre bom conversar com o condomínio e mesmo se a dívida já estiver protestada, essa negociação é importante para poder dar baixa no protesto. Então, fazer a negociação, tentar parcelar para que o condomínio autorize o cancelamento do protesto. E agora, inclusive, essa ferramenta pode ser feita por meio do cartório de protesto. O condomínio pode dar um comando para o cartório de protesto autorizando o cartório a receber parcelado ou a receber com desconto de uma dívida já protestada. Isso também vale, por exemplo, para imóveis que estão em nomes em CNPJs, não em CPFs, digamos assim, ou seja, não está no nome de uma família, está no nome ali de uma empresa. Isso também pode acontecer ou isso é um embaraço maior para o condomínio na hora de buscar ressarcir essa dívida? Não há nenhuma diferença entre o fato de ser um CPF ou um CNPJ o proprietário da unidade do condomínio, da unidade autônoma ali do condomínio. Sendo um CPF, o número que vai ser levado ali de documento para protesto com o nome é o do proprietário do CPF, e do CPF ali do proprietário. Agora, se o proprietário for uma pessoa jurídica, for o CNPJ, leva do CNPJ. Seja um, seja o outro, essa figura, a pessoa física no CPF ou a pessoa jurídica ali no CNPJ, vai ter alguma espécie de embaraço se vier a ser protestado esse título. Então, é levado ao cartório de protesto, o cartório de protesto vai fazer uma intimação da pessoa indicada, então se for a pessoa física, vai lá um intimador do cartório avisar que tem um condomínio a ser pago. Se for uma pessoa jurídica, que é muito comum em condomínios de escritórios, né, vai ser lá intimada pelo cartório a pagar dentro de um prazo curto de 13 dias úteis e, não havendo pagamento, é realizado o protesto com toda a publicidade notarial, a publicidade dada pelo cartório, dizendo que aquela dívida não foi paga, e sempre em cima do número do documento do proprietário da unidade autônoma. Tá certo, Mário. Muito obrigada pelas suas explicações, pela participação conosco aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite, até mais. Uma boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Ficamos à disposição. Tchau, tchau.